Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move, em sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e UniFM 107.9. Hoje não estou sozinha na condução desse programa. A professora Regina Ehlers Battel apresentará o T-Move junto comigo. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje o nosso convidado é muito especial. Sou fã do trabalho dele, que é o Caetano Cury. E a professora Regina vai fazer a apresentação deste convidado. É uma honra para mim apresentar o Caetano aos ouvintes. Caetano Cury é um jornalista, quadrinista, aquarelista brasileiro de 38 anos. Ele é criador da coleção de livros Theo e o Minimundo, que são tirinhas desenhadas e coloridas à mão pelo autor. Essas pequenas histórias fazem um maior sucesso no mundo digital. Imaginem que são já mais de 287 mil fãs no Instagram. O Caetano tem larga experiência, foi apresentador e repórter da Rádio Bandeirantes de São Paulo, trabalhou também nas rádios Band News FM e na CBN de Ribeirão Preto, São Paulo também. Como repórter de rádio, ganhou o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo e direitos humanos. Caetano hoje mora em Guaxupé, Minas Gerais, e se dedica em tempo integral à criação e divulgação de seus quadrinhos. Sempre que possível, participa de eventos literários em diferentes cidades brasileiras. É um autor, ilustrador, com um grande rol de prêmios e indicações. Imaginem que 2 vezes ele foi vencedor do prêmio Ângelo Agostini. Ele recebeu menção honrosa no Salão Internacional de Humor de Piracicaba. 7 vezes foi indicado ao troféu HQ Mix. Foi eleito um dos melhores quadrinhos de 2019 e 2022. E um sucesso retumbante no Catarse. O volume 3 atingiu mais de 500% da meta inicial da campanha de financiamento coletivo. Caetano, uma honra te ter aqui. Seja muito, muito bem-vindo. Gratidão. Oi, Regina, eu que agradeço, a honra é toda minha. Maria Aparecida, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. E sempre que tem um microfone na frente, o radialista aposentado aqui fica emocionado e nostálgico, né? Embora na condição de entrevistado, não de entrevistador agora. Caetano, seja muito bem-vindo. Já inicio te agradecendo. Desses 287 mil fãs, eu sou uma delas. Adoro acompanhar pelo Instagram ali as tuas postagens. E tem uma pergunta
que nenhum entrevistado escapa. E é o que dá título ao nosso programa. Caetano, o que te move? Olha, que pergunta boa. Eu acho que o que me move é uma força desconhecida, né? Inominável. A gente tem algumas pistas de qual caminho todos nós devemos seguir, né? As pistas do caminho eu vejo através do invisível, né? Com os olhos fechados, né? Tem até uma tirinha do Theo Minimundo falando isso, né? De que lado fica à frente, do lado de dentro, né? Então, assim, o que me move está do lado de dentro. O que me move é uma sensação de missão cumprida e de que aquela sensação de é isso que eu tenho que fazer. Quando eu atinjo o é isso, eu tenho convicção que aquilo é o caminho que eu devo perseguir, né? Então, hoje, o que me move profissionalmente é fazer histórias em quadrinho, pela seguinte razão, porque eu tenho a sensação que fazendo histórias em quadrinho, eu consigo entender melhor o mundo, né? Porque eu explico as coisas através de uma história, de uma tirinha, uma coisa mais complexa, eu preciso entender isso e vou e simplifico, como se fosse um estudo, né? Eu pego um caderno ali, eu vou tentar simplificar isso e me explicar. E, consequentemente, quando eu me explico, eu publico isso no Instagram, em outras mídias, em livro, enfim, e isso atinge outras pessoas. Então, isso ajuda outras pessoas a também, de certa forma, entenderem o mundo, né? E isso acaba sendo muito interessante, porque a gente acaba tendo um papel na vida que, sem querer, acaba respingando em outras pessoas e fazendo bem para outras pessoas. E eu fico muito feliz com isso, né? Não é uma intenção, eu vou fazer essa tirinha porque eu quero causar, eu quero lacrar. Eu faço porque eu quero entender. Porque vem uma ideia legal, puxa, essa ideia, eu preciso colocar essa ideia no papel. Então, é isso que me move, né? Então, o que me move é, por exemplo, eu fiz uma tirinha recentemente, que o Theo é o personagem principal, e a Eulália, né, é a companheira dele, a borboleta. Os dois estão vendo o pôr do sol, e de repente o pôr do sol acaba, e fica tudo escuro à noite. E o Theo vira para Eulália e fala, que pena que acabou. E ela responde, que bom que aconteceu. E eu fiz essa tirinha aquarela, ficou um desenho muito bonito, gostei muito, me agradou bastante, e até mostrei para minha esposa depois, ela falou, nossa, é isso, né? Então, isso é o que me dá vontade de continuar seguindo. E fazer quadrinhos é esse caminho agora, é o caminho hoje. Em outras épocas, o caminho era rádio, né? Eu trabalhei 20 anos em rádio, então, durante muito tempo, o rádio era o que me movia, porque eu sentia que através do rádio eu conseguia atingir outras pessoas também. Então, sempre foi essa questão da comunicação, seja ela no rádio, seja ela no desenho, já fiz charge em jornal, enfim. Então, o que me move é essa história de conseguir sensibilizar no outro, fazer de forma despretensiosa, né, despertar no outro um olhar um pouquinho diferente, né, fazer as pessoas, na verdade, não é um olhar diferente daquilo que ela já sabe, é despertar no outro um olhar que ela já tem, só lembrar aquilo que todo mundo já sabe. Então, é mais ou menos isso que eu tenho tentado fazer, e é isso que me move na questão profissional, né. Aí existem outras questões que me movem, né, questão familiar, né, então eu tenho muitos valores familiares, né, com meu pai, minha mãe, minha esposa, né, a minha irmã, meus sobrinhos, enfim, isso é uma questão muito, muito forte, assim, né. E aí dá mais um capítulo inteiro de resposta. Caetano, eu dei uma viajada ali no site e a sensação teu processo criativo me parece vir de uma catarse, de uma gestalt, algo muito consistente e coerente, porque tem uma genialidade que eu sinto nas tuas tirinhas que tem a ver com, em poucas palavras, em excepcionais imagens simples, nos deixa um mês pensando. Uhum. E seria muito legal se tu pudesse nos contar quem é o Caetano,
O Caetano, ser humano, para além de currículo, para além dos feitos, o Caetano que habita esse mundo interior aí, do para dentro, o que tu conversa contigo mesmo, o que tu lê, o que tu assiste. É uma continuação da pergunta da professora Cida, do tipo, o que te move, né? E a gente já sabe que é algo que está aí dentro. Fala pra gente, a gente que não habita esse mundo, porque é muito interessante que é o TEL e o mini-mundo. E tu começou abrindo aqui pra gente, falando sobre um mundo interior também, que está aí, que te habita, que te move, né? Parece muito sobre uma projeção no TEL e o mini-mundo. E a Eulália. Então, conversa com a gente sobre isso, por favor. Essa tirinha que faz as pessoas ficarem um mês pensando, ela levou mais de um mês para ficar pronta. Tem isso também. Às vezes não tinha coisa simples, né? Mas aí é uma ideia que eu fico lá, eu salvo o texto no bloco de notas, aí vou lapidando o texto. Vai ter texto ou só a imagem da conta? Não, tem que ter texto. Essa aqui só a imagem da conta. Então tem muitos trabalhos que são simples, né? Tem, por exemplo, a tirinha do vazio, que é a última tirinha do segundo livro, Theo e Minimundo, que a menina encontra o vazio, um homenzinho estrelado, um serzinho pequenininho, né? Um azul, cheio de estrelas, e, enfim, ele é o vazio, aí ele vai crescendo, ele engole ela depois, e no fim ela acaba entendendo que é preciso aceitar o vazio, que o vazio está nela e ela está no vazio. Essa tirinha levou, ela tem 8 páginas, levou não sei quanto tempo para ser feita. Eu fiz ela em lives no Instagram na época da pandemia. Então tem muito dessa questão do trabalho mesmo, assim, né? Não é, veio, né, baixa lá o santo e faz o negócio, né, rapidinho. Tem umas que vem rapidinho mesmo, assim. Agora tem outras que é um trabalho, né? E é uma técnica desenvolvida durante muitos anos, né? Então as pessoas falam, a pessoa consegue fazer quadrinho. Não, eu não nasci sabendo fazer quadrinho, entendeu? Na verdade, eu comecei a fazer quadrinho desde criança, igual toda criança desenha. A questão é que eu continuei fazendo, né? Eu fui aperfeiçoando. Eu nunca parei de fazer, eu faço quadrinhos desde os 5 anos de idade. Então chega uma hora que a gente vai se aprimorando, querendo fazer cada vez melhor. E continuo querendo fazer cada vez melhor. Agora eu estou fazendo uma série chamada Camomile, que é completamente diferente do Theo e Minimundo e que remete aos meus quadrinhos de infância, né? Então eu sou essa pessoa, voltando à sua pergunta, eu sou essa pessoa que tem uma certa inquietação e uma necessidade de fazer coisas que eu sinto que ninguém está fazendo, sabe? Eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, a bola está pingando. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer tirinhas com aquarela e que falam de questões do ser humano. Quando eu comecei a fazer isso, tirinha em aquarela, eu via muito pouco quadrinho em aquarela e via muito pouco quadrinho relacionado a essas questões de sentimentos. Isso foi há mais de 10 anos, o Theo Minimundo nasceu em 2012. Então não tinha tanta gente fazendo. Hoje meio que deu uma popularizada, hoje tem bastante gente fazendo coisas boas, inclusive, principalmente por conta de Instagram, enfim. E aí eu sinto que, puxa, essas questões filosóficas, enfim, psicanalíticas, etc. Eu não sou psicanalista, psicólogo, filósofo, não sou nada disso, não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso, eu sou quadrinista. Mas eu pego, né, algumas coisas aí para transpor por quadrinho. E aí eu vejo que tem muita gente fazendo, né? Eu falo, nossa, isso é muito bom. E eu me sinto um pouco aliviado, agora agora eu já posso experimentar outras coisas. E agora eu estou experimentando fazer o Camomile, que é uma menina que tem um amigo palhacinho, e é uma coisa meio relacionada à palhaçaria, a circo, a desenho animado, um negócio meio engraçadinho, assim, bem diferente do Theo. Não tem uma mensagem, eu não quero passar nenhuma mensagem, entendeu? Eu quero simplesmente aproveitar os recursos do quadrinho, aí ele sai voando, aí ele vai parar em cima do coqueiro, e ela quer derrubar, ela aparece com um serrote para cortar o coqueiro, aí todo mundo fica comentando, não pode cortar o coqueiro. Então essas brincadeiras, desenhar como criança, de pular, de saltar, cair, rolar, machucar, e gritar e assustar, eu quero fazer isso. E tá sendo uma experiência interessante. Então eu sou essa pessoa que tô lavando a louça e ao mesmo tempo a Camomile tá aqui pulando na minha cabeça.
E o Antônio Carlos, que é o amigo dela, tá aqui pulando. Então eu preciso tirar de mim para fazer isso, né? Então esse é o meu interior. O meu interior, ele é assim, ele é o tempo todo olhando para as coisas e tendo ideias, né? Mas por quê? Porque o meu olhar está treinado para isso, desde criança. Então eu sempre tive ideia, sempre fiquei, porque eu fui desenvolvendo isso. Então deve ter alguma parte do músculo do cérebro que está mais, né, do cérebro que está mais desenvolvido, um bíceps aqui que eu treinei, que eu levantei mais peso e que olha mais para essa questão do humor, né? Inclusive para o trocadilho, eu tenho eu costumo dizer assim, as pessoas esperam ouvir o Theo e a Eulália, né? Vou encontrar o autor do Theo Minimundo, vamos ver o que Theo e a Eulália têm a dizer. Elas acabam encontrando o Jorge, porque eu sou muito mais o Jorge, que é o tio do pavê, do que o Theo e a Eulália na vida real, né? Eu sou essa pessoa de fazer trocadilho, de fazer piada, de fazer... Eu não falo as coisas que Theo e Eulália falam no dia a dia, assim. Porque as coisas que Theo e Eulália falam é resultado de muita decantação, de pensamento, né? Não dá para dizer... A pessoa fala uma coisa para mim e espera ouvir uma resposta da Eulália. Não vai, às vezes sai alguma coisa, mas é fruto de um certo amadurecimento do pensamento, né? Então, a minha cabeça funciona mais ou menos assim, tendo ideia. E aí a ideia para o quadrinho é assim, por exemplo, a Camomilha, agora eu estou me forçando a ter ideia da continuação. Eu estou fazendo uma página por dia. Então, eu não estou deixando vir, eu estou fazendo um outro processo criativo. Eu estou me obrigando a fazer uma página. Essa página, às vezes, vem mais ou menos, às vezes eu me forço, eu preciso pensar, puxa vida, como é que nós vamos tirar o Antônio Carlos de cima do coqueiro, né? Agora, o Theo Minimundo, às vezes não, todas as tirinhas do Theo Minimundo, elas vieram prontas, assim, a ideia central, né? E aí, voltando, a Regina perguntou da questão de filme, né, de leitura e etc. Esse tipo de coisa é muito importante para o processo criativo. Eu tenho um curso de desbloqueio criativo e eu falo sobre isso nesse mini curso. É que a gente precisa se alimentar daquilo que a gente quer fazer. Não adianta eu querer escrever um livro se eu não leio o livro. Não adianta eu querer fazer quadrinho se eu não leio quadrinho. E a questão de ler quadrinho não é aquela coisa acadêmica, não é um trabalho de escola. Eu preciso ler o quadrinho para fazer quadrinho, preciso analisar o balão onde está. Não é assim que para mim funciona. Eu leio por prazer e deixo o inconsciente agir depois. Então eu pego um livro de quadrinhos e vou lá, li recentemente, estou lendo ainda, não terminei, o livro dos Pássaros, da Lark, que é uma quadrinista sensacional de Curitiba, um livro que teve um sucesso no Catarse, que conseguiu, nossa, um absurdo, assim, de apoiadores, um sucesso tremendo, assim, uma quadrinista de Curitiba. O livro dos Pássaros, estou lá lendo o livro dos Pássaros, e aí tem uma sequência, né, as histórias se complementam, e ali, por alguma razão, tá me passando isso pela cabeça agora, talvez essa leitura do livro dos Pássaros, talvez tenha me influenciado de alguma forma a fazer a Camomile na forma sequencial, né? Então, assim, vamos assistir um filme, assiste um filme, em algum momento, alguma coisa daquele filme, e aí eu vou citar um filme que eu assisti recentemente, que até agora não me influenciou a fazer quadrinho, porque esse filme é sensacional. É um filme chamado Dias Perfeitos, que tá na internet, nessas plataformas pagas aí. É um filme que foi indicado ao Oscar e tal. É a história do cara que limpa o banheiro lá em Tóquio. É um negócio incrível, incrível. E outra coisa, esses dias eu assisti um teatro de Mamulengo, uma apresentação de Mamulengo, que são aqueles bonequinhos, assim. E eu tô percebendo que há uma certa influência desse teatro de Mamulengo nesse quadrinho do Theo Minimundo, da Camomile e o Antônio Carlos, que tem uma relação com palhaçaria, com teatro, etc. Então, assim, tudo que a gente vê e consome, de alguma forma, vai ser reproduzido na arte. Então, eu não sou essa pessoa, eu vou ler porque eu preciso. Não, eu leio por prazer e aquilo é refletido na arte. Posso fazer como é que seria um mundo em que a Mafalda, o Snoopy e a turma, o Tigrinho e o Calvin, os todos, o Theo, a Eulália, habitassem um mundo ficcional, filosófico, sociológico,
divertido, profundo, prazeroso? Eles já habitam esse mundo, né? Quem lê o Mundo de Sofia vai ver que em algum momento eles estão lá, né? Eles estão lá eu não sei se eu posso falar o que acontece no livro, mas enfim, tem uma hora que aparece o Chapeuzinho Vermelho lá e tal, né? Eles estão nesse mundo, eles já existem, O Antônio Carlos e Camomile, que são os personagens que eu estou fazendo agora, eles já habitam ali esse mundo do nosso... E aí eu não vou nem dizer do imaginário, porque é uma coisa... Porque o imaginário, ele constrói mundos também, né? Então quem diz que o imaginário é um mundo que não existe? Ele existe também. Dinossauros, ETs, né? Isso tudo existe em algum lugar, né? Em algum plano, sei lá, em algum multiverso aí. E aí eu acho que o encontro desse personagem nesse nosso multiverso interior, ele de alguma forma, ele influencia a nossa visão de mundo, né? Então esse mundo onde vive a Mafalda, onde vive o Calvin, o Haroldo, tal, e nem só para quem faz quadrinhos, mas para quem lê quadrinhos, ele influencia o nosso fazer, ele nos move de alguma forma, né? Então você pega quadrinhos, por exemplo, tem um quadrinista de Pelotas, que é o Odir. O Odir, ele é para mim, uma grande referência, assim, né? Uma grande influência. O Odir, ele faz quadrinhos muito sensíveis, né? Que despertam um certo olhar melancólico, crítico, enfim. Os personagens dele, não tem nomes específicos, assim, dos personagens, eles moram nesse universo. Então, eles influenciam a minha vida e, com certeza, influenciam a vida de outras pessoas também. Que legal. Olha, o Mundo de Sofia, por muito tempo, foi meu livro preferido. Caetano... E não é mais o Mundo de Sofia, o seu livro preferido hoje? Não, ele continua sendo, só que na época eu li, eu era adolescente, então ele ficou... Era só ele. Que eu dizia, meu livro preferido Hoje ele continua sendo, mas tem vários outros que agora a minha lista só aumentou. É um livro incrível, É um livro que me fez enxergar o mundo de outra forma, né? Então é isso, né? A Sofia, que é uma personagem, entre aspas, fictícia. Será que ela é fictícia? Né? Ela existe em algum lugar. Uhum. Caetano, no teu site, teoiominimundo.com.br, você faz a seguinte apresentação do Theo e o Minimundo. Abre aspas. Na companhia de sua amiga, a borboleta Eulália, o menino Theo observa atento nosso minimundo, através de um microscópio, e dispara reflexões filosóficas sobre o cotidiano, sobre as pessoas e sobre o seu próprio eu. Juntos, eles protagonizam diálogos profundos, carregados de sensibilidade, traduzidos em palavras simples, mas que tocam o coração e mentes de todas as idades. De onde veio a inspiração para criar o Theo? Desde o nome, como surgiu esse personagem e a borboleta Eulália? Tem a ver com o livro do Justin Bieber, com a biografia do Justin Bieber. Deixa eu explicar. Eu morava em Ribeirão Preto, estava andando no shopping, quando vi, passei à frente de uma livraria, tinha muita gente na livraria. E eu pensei, nossa, quantas pessoas estão lendo, né? Dizem que o brasileiro não gosta de ler, olha só que legal, as pessoas estão lendo. E aí eu imaginei, porque como eu falei, minha cabeça, ela funciona, ela tem a linguagem dos quadrinhos, né? Então tudo eu vejo com quadrinhos. Aí eu imaginei uma cena em que você vai aproximando um zoom e vai vendo o que as pessoas estão comprando. E aí as pessoas estavam comprando a biografia do Justin Bieber, né? Então, assim, não que as pessoas estão lendo o Mundo de Sofia, né, não lendo Platão, lendo Nietzsche, não, elas estão lendo a biografia do Justin Bieber, né? Que, claro, acrescenta alguma coisa, entretenimento e tal, mas não, né, não dá para comparar com um livro filosófico, enfim.
E aí eu imaginei esse zoom. Aí eu falei, caramba, eu vou fazer um personagem que dá um zoom, que ele fica olhando as coisas através de ele tem uma lupa, uma luneta, assim, e tem um binóculo que ele fica olhando as coisas. E aí, logo na sequência, né, o pensamento é muito rápido, né? Ele veio a ideia, não, pode ser um microscópio. Ele fica Aí a ideia vai se desenvolvendo, assim. Muito influenciado, talvez, minha mãe tinha um laboratório, minha mãe é farmacêutica bioquímica, ela tinha um laboratório, então ela tinha um microscópio. E ela me deu um microscópio de brinquedo quando eu era criança. Então eu tenho, né, de brinquedo / de verdade, assim, é um microscópio simples, mas é de verdade. Então essas coisas vão ficando na vida da gente. Eu falei, vou fazer um menino. Aí eu desenhei um microscópio igual o que eu tinha, né, o que minha mãe tinha me dado, pequenininho. E aí vai ser o menino vai ficar olhando o que vai ter lá. Vai ter uma cidade? Não, vai ter um universo inteiro. Por que só uma cidade? Pode ter um universo todo. Então ele observa o universo todo. Na verdade, deveria ser Theo e o micromundo, né? Ou o mundo invisível, alguma coisa assim. E ele fica ali observando as pessoas no microscópio. Então essa é a ideia, né, do Theo. O nome eu não lembro exatamente como surgiu. A Eulália foi também um nome aleatório, assim. E é isso, essa é a origem, né? E aí depois, com o tempo, ele meio que deixa de lado o microscópio, ele passa a viver a vida dele, assim, vocês vão ver no terceiro livro, né? Do segundo livro em diante, o microscópio vai aparecendo cada vez menos, tanto que no terceiro livro, eu acho que nem aparece mais o microscópio, porque eu tava sentindo necessidade de ter mais fluidez ali nas tirinhas, uma reflexão maior entre ele e Eulália, do que simplesmente ele num papel de observador, sabe? Eu cansei um pouco dessa história, ele só fica observando as pessoas ali, ele não... É melhor ele refletir com ela e tal. Porque no início era só ele, o microscópio e o minimundo. Depois entrou a Eulália e ficou muito mais interessante os diálogos dela e o Theo do que ele olhando o microscópio e comentando com ela. Acho que Lacan adoraria te ouvir contando essa história do surgimento do mini mundo do Theo e a questão metafórica do microscópio. Isso fala muito de ti, em ti ou sobre ti. E me parece que esse afastamento, essa fluidez que tu te refere, parece que é como se o Theo agora tivesse o microscópio internalizado nele mesmo, um modo de ser e olhar o mundo às filigranas. E as pequenas questões, a simplicidade delas e a complexidade da análise numa imagem, em 3 imagens, em 4 frases, é muito potente, porque as pessoas hoje, elas são, por conta das mídias sociais, das tecnologias, a internet, nossos novos modos de comunicação, elas são superficiais, elas são tiktoketes, é tudo muito curto, como uma tirinha, porém superficial, como não são as tuas tirinhas. Então, tu consegue trazer as pessoas através da lindeza do desenho, a entender o que está ali e a tecer, a convidar a abrir o seu próprio microscópio. Eu vejo um serviço público nessa tua produção, porque, sabe, tanto a Cida quanto eu somos educadoras. Então, a educação é sobre a sala de aula e todos nós sabemos como foi as nossas, né? Mas o mundo, a vida, o tempo inteiro, em nanosegundos, são espaços de aprendizagem, mas não é muito fácil que nós dependamos das nossas percepções sobre o que está sendo ou como estamos produzindo a realidade. E a tirinha, ela tem um apelo
aos tempos da infância, aos tempos do desenho, do descompromisso, da fruição sem propósito, sabe? Sem propósito, sabe? Quando o seu propósito é ser alegre, feliz, pular sem motivo. E as tirinhas, elas têm essa força, né? Então, em razão disso, tu tem noção de ti no espaço da produção? Ou seja, o impacto generoso, sutil, suave e ao mesmo tempo potente, profundo. Eu falei em Mafalda, no Calvin, Haroldo e toda essa turma aí do Snoopy também e tal, exatamente porque eu sinto no mini-mundo do Theo e na Eulália e tal, eu sinto a mesma magia, a mesma, de modo completamente original, inovador, novo, um sopro de primavera, sabe? Agradeço a gentileza, professora. E é interessante que essa questão, só voltando à questão do microscópio, ele pode ser também uma metáfora das próprias redes sociais, né? Que a gente fica o tempo todo ali olhando no microscópio, como é um celular, ele acaba sendo o microscópio, que a gente está vendo um mini-mundo ali também no microscópio, né? E porque o Theo, ele não interage com as pessoas do microscópio, porque ele é muito grande, ele é um ser de outro plano, assim. Então ele não consegue, não tem essa interação. Ele vê, ele escuta, mas ele não pode fazer nada, né? Ele é um ser, como se fosse um ser onipresente, onisciente, mas ele não é onipotente, ele não consegue fazer nada. Então, né? E aí é por isso que, agora eu lembrei, por isso que ele chama Theo, porque ele é tipo um deus, assim. E a gente fica lá olhando, né, as redes sociais, vivendo uma vida passiva, vendo a vida dos outros, vendo a vida dos outros, vendo a vida dos outros, consumindo, né, comprando, sendo cada vez mais um objeto ali, uma mercadoria das redes sociais, né? Porque não sei quem é que diz assim, quando você não usa um produto gratuito, na verdade o produto é você, né? O professor Eugênio Butti, ele fala que o olhar trabalha quando a gente está nas redes sociais. A gente não está se distraindo, a gente está trabalhando quando a gente está nas redes sociais. A gente está trabalhando. Enquanto a gente está olhando, a gente está trabalhando para eles. Né? Enquanto a gente está ali no microscópio, a gente está trabalhando, a gente não está se distraindo, a gente está trabalhando para alguém ganhar dinheiro. Né? A gente está gerando público, a gente está sendo público, a gente está sendo a massa. Nós somos a massa ali do Instagram, do Facebook, do TikTok, porque alguém está ganhando dinheiro. O Facebook, o Instagram, o TikTok estão ganhando dinheiro com o nosso olhar, porque eles estão vendendo anúncio. Então, quanto mais anúncios, quanto mais pessoas olhando tem, maior, né, fica ali o interesse das pessoas anunciarem. E funciona. Você anuncia, eu sou uma pessoa que anuncia, tem que anunciar meus livros no Instagram, senão não vende. Então a gente está nesse mundo. E é muito doido isso, porque assim, eu faço crítica de redes sociais nas redes sociais e uso as redes sociais para divulgar essa tirinha para vender meu livro que critica a rede social. Isso é uma coisa, um paradoxo, né? É curiosíssimo. E às vezes eu faço uma reflexão sobre o uso de redes sociais, de excesso de redes sociais, não é o uso de redes sociais, é o excesso de redes sociais. E aí as pessoas, realmente eu sou essa pessoa. E passa para o próximo. Né? Olha, se me identifiquei, e passa para o próximo post. Passa para o próximo. Por isso que eu gosto do livro, impresso papel, porque o livro é aquele momento que você vai ler sem ter anúncio. E olhe lá, porque tem livro que tem. O meu livro tem anúncio no final do livro. Quando você termina o livro, você fala, compra os outros livros da coleção Theo Minimundo. Né? Quem fala que o livro não tem anúncio é uma mentira. Você pega o gibi da Turma da Mônica, é uma tirinha e um anúncio, uma tirinha e um anúncio, uma tirinha e um anúncio. Não, uma tirinha não, uma história. Quantos livros? Nossa, eu era criança, eu lembro. A gente pegava o livro na escola, tinha livro que tinha um folheto dentro do livro, que era anúncio de outros livros. Tinha um negócio que você preenchia lá, mandava, sei lá o que era, um cadastro que você fazia, mandava por correio. Mas é muito menos do que no Instagram, porque no Instagram e redes sociais, enfim, é anúncio o tempo todo ali. Então, por isso que eu gosto do livro, porque é um espaço que você tem ali de respiração, de você e o livro, você e o autor do livro, uma conversa com o autor. Esses dias eu estava lendo Walter Hugo Mãe, Filho de Mil Homens, uma coisa que é viciante. Esse livro é muito bom, você não quer parar de ler, é muito, muito bom.
E é como se eu estivesse tendo uma conversa com ele. É eu e o autor ali, sabe? É uma coisa muito. Isso é muito bom. E aí você vai perder, entre aspas, né? Você vai perder horas ali. Não, você vai ganhar, sei lá, ler o livro, sei lá quantas horas, 15 horas para ler um livro, né? Dividido ao longo dos dias aí. É você e uma só pessoa ali em um universo só. Agora, você fica 15 horas no Instagram, que é fácil ficar em 3 dias, né? Ou de repente em 2 dias você passa 15 horas no Instagram olhando vídeo, TikTok, etc. Um monte de influência, um monte de referência e você não guarda nada. Sabe, aquele estímulo, aquela coisa, tudo 30 segundos e pá, de repente a gente começa a perder a paciência para assistir um filme de 2 horas porque a gente ficou mal acostumado com vídeo de 30 segundos. E é um mal acostumado quimicamente, né? O negócio, o que eles fazem é uma coisa desumana, que é usar a psicologia da geração de dopamina para moldar, né? É como se fosse uma droga mesmo, assim, né? Eu já fiz essa experiência de ficar assim, de tentar desligar o celular por um tempo. Foi muito interessante, mas foi muito interessante. Não, eu vou desligar o celular. E a gente começa a sentir mal. Eu preciso descontar isso em alguma coisa. Aí o que eu fiz? Eu pegava um caderno, escrevia freneticamente sobre o ato de desligar o celular. Então, como eu não estava gastando a minha energia naquele celular, eu gastava em outro lugar, eu gastava no caderno. É como se a gente pegasse uma mangueira de água que tivesse vários furos. Cada furo é uma rede social. Um é o Twitter, outro é o Instagram, outro é o Facebook, o outro é o WhatsApp, de trocar mensagem ali, né? O outro é notícia, porque a gente acaba sendo viciado em notícia também. Né? Notícia ruim e tal. Aí você tampa o furo, aí você vai tampando o furo. Cada furo, é uma mangueira, cada furo vai sair no ar. Aí você tampa o furo. Fecha aqui o Instagram, fecha aqui o WhatsApp, fecha aqui não sei o quê. Quando vê a água lá da ponta, vai sair com muito mais força. Então é como se fosse essa é a nossa energia. Então eu sinto que esse tipo de coisa suga a nossa energia de tal forma que a gente deixa de fazer outras coisas. Né? Eu moro numa cidade pequena e eu sinto que aqui era uma cidade pulsante, que tinha um monte de coisa acontecendo, tinha escola de samba, tinha muita coisa acontecendo. Agora parece que ninguém quer fazer nada, sabe? Parece que tá todo mundo feliz, tá todo mundo anestesiado, dopado, satisfeito com redes sociais. Parece que as redes sociais sugam a alma da gente. E eu, assim, ó, Caetano, tenho falado muito aqui no Temove, até tô sendo bem repetitiva, porque cada programa que eu tenho a oportunidade de puxar essa questão, eu bato na mesma tecla. Porque eu acredito também nesse dever social que a gente tem, né? Tudo isso que tu falastes, eu concordo plenamente e fico pensando no que estamos fazendo com nossas crianças. Se para um adulto já é danoso o que realmente é uma perda de tempo, né? Ficar só ali passando imagens e informações que nem sempre são verdadeiras, imagina para uma criança. Né, que o cérebro recém está em formação, recém está se construindo e já está comprovado a alteração na plasticidade do cérebro, né? Com essa tudo muito rápido, né? A geração ansiosa, crianças sendo medicadas para ansiedade, depressão, justamente por todos esses fatos que tu apresentaste muito bem. Sim. Tu veja, né, Cida, Caetano, essa questão da plasticidade do cérebro e tal, do ponto de vista de sintomas, talvez tu perceba, Caetano, a involução do repertório linguístico, de vocabulário. As novas gerações dominam menos palavras, portanto, produzem menos pensamentos, porque não tem como expressá-los, exatamente porque talvez não haja tempo de produzir significado para o que as coisas são ou estão sendo, enquanto elas estão sendo. É tudo muito rápido e já troca para outra coisa. Então, é uma cacofonia de significados e uma verdadeira experiência de loucura, né? Então, essa coisa de que o cérebro evolui para frente, melhora, não, ele evolui para trás também. E talvez
o nosso mundo seja, para pensar o mundo, né, no microscópio do TEL, o nosso mundo seja um mundo não dominado por nós não temos o controle como humanos, ele é dominado pelos nossos resultados tecnológicos, ou seja, as ferramentas que a gente põe no mundo é que, se nós produzimos ela psiquicamente, intelectualmente, depois o uso delas nos produz também de outros modos, psiquicamente. Talvez Vygotsky pudesse ser chamado aqui, né? E, mudando de saco para mala, tem um livro, Caetano, que chama-se Planolândia. Tu me fez lembrar deles na tua fala. Ele é um livro de 1870, se não estou enganada, metade do século XIX, foi escrito por um presbiteriano, Eliot Abbott. Planolândia, um romance de muitas dimensões. É sobre geometria. Basicamente, a impossibilidade de um ente tridimensional ser visto por um ente bidimensional e o ente bidimensional poder ver, mas não poder ser visto por um ente unidimensional. Então, é a história de pontos, retas, figuras geométricas planas e então sólidas. E como é que no plano o sólido se realiza, o que parece ser um sólido no plano, e que é uma experiência incrível. Tem que ler o livro e tem que ter resistência de vocabulário, porque é um vocabulário antigo, né? Com termos que já não se usa mais. Mas passando por isso, só para dizer que tu me lembraste com essa fala sobre o TEL, um ser de outra dimensão olhando o mundo, né? E isso nos convida a nos pensar, né? Nos pensar o que é isso que nós estamos vendo, percebendo, criando como realidade, experimentando, enquanto a gente diz essa palavrinha, o mundo, né? O mundo de quem, né? Então, fica aí uma deixa. Eu assisti pela segunda vez essa semana o Interestelar, que é um filme muito bom, um filme muito bom, que é a história dos astronautas que precisam salvar a Terra, porque a Terra está condenada, eles precisam achar um outro mundo, aí ele acaba encontrando um buraco de minhoca perto de Saturno e vai parar em outra galáxia. É uma coisa muito bacana. E veja como o Planolândia tem a gente consegue fazer uma ponte com esse filme, né? Que é um filme super atual. Esse filme é super atual. Ele não é apenas ficção científica, ele é realidade científica, né? Ele é a teoria da relatividade. Eles falam muito da teoria da relatividade e é um filme muito conceituado pela ciência, inclusive, porque ele é muito fiel, assim, às leis da física, enfim, a todos os estudos, as teorias que ainda não foram comprovadas, mas que dizem que são reais, né? E como pode ter uma ligação com o Planolândia, né? Que essa questão do buraco de minhoca, que são coisas que a gente não vê, buraco negro, que a gente, né, não sabe que tem, mas e aí, em determinada parte do filme, ele fala de outras dimensões, de seres de outras dimensões, que nós não vemos, os seres de outras dimensões, enfim, aí cada um vai interpretar da sua forma, né, da partir do seu repertório. E será, Caetano, que não dá para pensar num celular ou num computador como, metaforicamente, o buraco de minhoca que nos tira do mundo 3D e nos abduz para um outro mundo, e a dificuldade de que essa abdução leva a diferentes mundos pelo mesmo buraco de minhoca ou diferentes buracos de minhoca,
e a impossibilidade, como resultado disso, de nós entendermos do que é que cada um está falando. Por habitar. Mas isso já está acontecendo, né, Total. professor? Isso já está acontecendo. Tem um filme chamado Os Substitutos, e o Bruce Willis é o protagonista. É um filme, uma utopia, uma distopia, na qual os seres humanos, cada um tem o seu robô. Então você entra numa máquina. Um avatar? Tipo o Avatar. Tipo o Avatar. Você entra na máquina. Só que o seu robô não é o Avatar, o azul lá, né? O alienígena. É o ser humano mesmo. E o Bruce Willis, ele na vida real, ele é carequinha e tal. E o avatar dele é mais encorpado, cabeludo, é outra coisa. Então todas as pessoas, ninguém sai na rua sozinho. As pessoas não saem mais na rua, as pessoas ficam em casa. E quem sai na rua é o seu substituto. Por isso chama os substitutos. Que é o seu robô ali, o seu boneco. Então você está em casa, você está operando lá o seu boneco. Na verdade é o que já está acontecendo. Sim, City. É o quê? O Sim City. Sim, é. Eu estava no dentista agora, estava todo mundo na sala de espera no celular. Todo mundo no celular. As pessoas não estavam ali. As pessoas não estavam ali. As pessoas, aí eu desligo o celular e fico olhando. Aí depois eu volto pro celular também, né? Ninguém é de ferro, eu volto pro celular. Escreve uma tirinha e volta pro celular. E eu volto de novo com a questão da criança, que é a minha grande preocupação. A gente não vê mais tantas crianças em pracinhas. Ou nos recreios de escola, que eu passei a maior parte da minha vida profissional dentro de uma escola, a hora do recreio era o lugar de barulho, de gritaria, de correria. Até a gente tinha que ficar atrás. Não corre, não sobe aí, porque senão você machucava. Aquela algazarra. A escola, na hora do recreio, era vida pulsante. Que agora a gente olha, passa por uma escola, aquele silêncio, porque está todo mundo no celular. E isso é muito preocupante. Em restaurante, a gente vai em restaurante, as crianças nem sentindo o gosto da comida, eu imagino, porque estão vidradas no celular, comendo ou o que os pais escolheram, ou os pais oferecendo a comida. Eu fico pensando daqui 10, 15 anos, quando essas crianças forem adultas, né, sem sentir e perceber o mundo, que geração teremos, que mundo teremos, né, sem perceber a própria questão da empatia, né? Se eu não vejo o outro, se eu não percebo o outro, como é que eu vou ser solidário, colaborativo, generoso? Então é algo assim que me preocupa muito. Até peço desculpas aos ouvintes, né, que nos escutam sempre, vão dizer assim, nossa, ela só fala disso. Mas é que realmente é algo assim que me preocupa muito. Prof. Regina, posso fazer uma pergunta para o Caetano? Porque eu estou curiosa. Eu começo a falar dessa minha preocupação, eu não paro mais. Caetano, por que a borboleta? De ser a consciência do Theo, por que a escolha do animalzinho borboleta? Não sei. A questão dos significados, eu não tenho consciência disso. Eu sei que a Eulália, ela aparecia em desenhos que eu fazia, desenhos aleatórios, sabe? Você está sentado num lugar, pega uma caneta e fica rabiscando, aí sai aquele monte de coisa. E ela era um desenho que aparecia recorrente, assim, nesses desenhos de guardanapo, né, que a gente fala. Desenho de caderneta telefônica, né, quando existia, que a gente ficava no telefone lá, né, quando a gente falava no telefone, que agora a gente nem fala mais no telefone, que agora é só spam que a gente recebe no telefone. Então, ela aparecia nesses desenhos. E aí, quando eu sentia a necessidade de ter um personagem para conversar com o Theo, porque o Theo, ele ficava falando sozinho, sabe? Ele ficava olhando o microscópio e comentando. Eu falei, gente, essa fórmula não vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar maçante. Não, sabe? Ele precisa ter alguém para conversar, ele precisa ouvir também alguém. Não é só ele falando, precisa ter diálogo. E eu não queria que tivesse
Eu queria que tivesse uma coisa pequenininha, porque o Theo, por conta de ser tirinha, não dá para ficar colocando muita coisa grande, eu queria uma coisa rápida de desenhar, jogo rápido. Aí tentei fazer um menino lá, e muito difícil de desenhar, aí tentei fazer um monstrinho, um bichinho cabeludinho, até uma flor, uma orquídea. E aí eu lembrei desse desenho, eu vou fazer aquela borboleta e tal. Aí fiz o desenho, Eulália, sabe quando o nome vem? Tipo, chama Eulália, pronto, ponto. Não tem essa. Eu vou fazer uma lista de nomes, tá pronto. Igual o Jorge. O Jorge é um personagem que eu comentei, que é o tio do pavê. Eu fiz o desenho, como é que ele chama? Chama Jorge. Ponto. É isso. E aí esse perfil mais filosófico, né, ela como uma pessoa, né, um ser mais racional, foi surgindo ao longo das tirinhas. Né? Logo nas primeiras ela não tem muita característica assim, né? Mas com o tempo a gente vai amadurecendo as ideias, fazendo, né? Eu gosto de fazer para sentir, igual estou fazendo a Camomile agora, esse novo personagem. Eu estou sentindo qual é o caminho dela, qual é a personalidade, qual é a persona dela, né? A Eulália foi assim, com o tempo ela foi ganhando a persona, e com o tempo eu fui percebendo que o Theo era o menino da emoção, da melancolia, da dúvida. Da dúvida não, da certeza, né? Ele não é da dúvida, ela é a dúvida. Ela é fria, né? Ela é a dúvida. Então tudo que ele fala, que lugar eu deveria conhecer? Ele pergunta, que lugar eu deveria conhecer? A ela, o lugar do outro, talvez. Então ela geralmente coloca um talvez, eu acho, sabe? Não é uma coisa certeza. Essa tirinha chama, o que chama o lugar do outro, que inclusive dá título ao segundo livro. Que lugar eu deveria conhecer? O lugar do outro, talvez. Será que é o lugar do outro? Né? Então sempre fica uma dúvida. Então ela é essa persona aí. Ela é a razão que conversa com a emoção, e no fundo os dois são uma composição ali complementares. Composição complementar. Nossa, é de ficar sem palavras, Aham. né? Caetano. Não, se falar estraga, né? Gratidão. Tá? Essa aqui vai me deixar um mês pensando sobre, tá? Eu Imagina. gosto muito de tudo isso. Nossa, né, Cida? Nós temos tempo para uma pergunta só, que o nosso tempo está assim, ó, acabando, que a gente nem notou, né? Parece que recém começou, de tão gostosa que tá essa conversa. E saímos do roteiro aqui, tu respondeu todas as perguntas sem a gente precisar perguntar, Caetano. A gente faz outra depois, se vocês quiserem, a gente marca Nossa, outra. Eu seria adoro, bárbaro. adoro Com conversar. certeza. Seria ótimo. E, Prof. Regina, eu vou ter que fazer um comentário. Eu ouvindo o Caetano falar do processo criativo dele, eu me identifiquei muito. Eu escrevo histórias infantis. Ah, que legal. E assim, eu ouvindo, tu comentando da Eulália, do Theo, dos outros personagens, a impressão que dá é que eles vão se construindo no processo. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu começo a escrever uma história com uma ideia. Mas quando eu vejo, vão por outro caminho, porque chega um momento que a história, que esses personagens se constroem. É meio difícil de explicar, mas me identifiquei muito contigo. Caetano, quais são teus projetos para o futuro? O que a gente pode esperar de produções? O livro Theo e Minimundo, volume 4, é um projeto para o futuro que está sendo construído, né, num ritmo bem tranquilo. Eu não gosto de forçar a barra. Eu acho que o Theo e o Minimundo tem que ser uma coisa... eu não quero que seja uma coisa doída para fazer. Eu fiz um livro que foi doído, foi dolorido de fazer, que é o Click Block, que é a história da menina que fica, voltar no assunto do celular, a menina que fica no celular o tempo todo, tirando foto, de repente o mundo começa a desaparecer. Cada foto que ela tira, as coisas vão sumindo do cenário. E aí ela Gente, se vê deixa. sozinha. Não, agora é assim. Parece, Caetano, que eu já te conheço há uns 15 anos. A Maria Aparecida está aqui há quanto tempo? 3 anos. 3 anos.
e parece que eu a conheço há 15 anos. E a sensação que eu tenho de vocês dois, como autores, produtores, textuais, imagéticos, é de total sincronia, congruência no modo de produção artística. Ou seja, o que tu nos contaste é o que eu vejo a Maria Aparecida viver, porque a sala dela é do lado da minha aqui, então de vez em quando ela sai de lá, vem e conversa comigo, encantada, lá naquele mundo da criação. Tu tem que esperar a Cida falar, porque ela tá lá naquele mundo e tal, e tu não pode destruir aquilo, aí depois ela volta lá para a toquinha dela. Então, e eu tô vendo a congruência, o processo que tu narra para Tirinhas é o processo que ela narra para mim sobre a produção dos personagens nas histórias dela, que são literatura infantil. E dizer que eu preciso dizer para vocês dois que há algo lá muito parecido com a experiência do teatro. O processo de produção de vocês é muito parecido. Parece que vocês entram num personagem e falam sobre como é ser esse personagem, fabricando os diálogos, os pensamentos dele. Depois vocês saem fora do personagem e vão embora para casa. E fica lá aquele ser, aquela entidade, como se vocês fossem a energia delas, deram vida e tal, agora ela anda sozinha e vocês vão fazer outras coisas, sabe? Eu não tenho palavras para dizer que momento incrível que é para mim ver este autor, ilustrador de tirinhas, exercitando sua criação, e essa autora de textos de história infantil com seu ilustrador mor, que é o Jonas, que eles se entendem super bem e fazem um trabalho lindo, mais extenso, mas de uma gentileza, tem um amor fluindo por aqui, mas não é esse amor, é um amor muito do outro mundo, sabe? Muito legal. Agora eu fiquei curioso para ver os livros. Caetano, tu vai e cair o que nós... para trás quando tu vires. E não, certamente e nós temos que trazer tudo de ficamos novo. aqui nos olhando e rindo, porque tu estava contando do livro desse menino, né, que fica nas telas. Está em fase de produção a história do Paulinho, que é um menino também que só fica nas redes sociais, e daí a vida dele fica em preto e branco. Muito legal aí, ó, tá vendo? Agora sim, muito bom. O ClickBlock é uma menina, né? Ela vai tirando fotos. É uma menina, e aí as coisas vão, mais ou menos essa ideia, as coisas vão desaparecendo, então ela vai como se ela estivesse capturando as coisas do cenário, enfim. E é um livro que inclusive esgotou agora a primeira edição, tô vendo se a gente faz uma segunda. Então eu tava, só rapidinho, eu tava dizendo que ele foi um livro dolorido de fazer, porque eu fiz uma campanha no Catarse e a gente bateu a meta e arrecadou o dinheiro para fazer o livro. Só que foi muito trabalhoso, porque eu queria colocar uma ideia no papel e eu tive que fazer várias vezes, levou muito tempo para fazer, né? Então, o Theo Minimundo, ele não é assim, o Theo Minimundo vem a ideia da tirinha, eu faço a tirinha, salvo na pasta. Aí daqui de uma semana vem outra ideia, faço a tirinha e salvo na pasta. Aí depois de 2 dias vem outra ideia, faço, vou salvando. Quando vê, olha a pasta, olha, tem 120 tirinhas, dá para fazer o livro? Dá. Pego essas tirinhas, pego as melhores, algumas eu tiro e monto o livro. Então o projeto futuro é Theo Minimundo volume 4, eu não tenho ainda o título, subtítulo. E um outro projeto que talvez saia antes é o Camomile. A Camomile, que é essa menina que eu comentei no começo da entrevista, que é uma menina que tá me dando muita alegria fazer isso, porque eu tô desenhando sem pretensão, tô fazendo como se eu fosse uma criança desenhando, não tô muito preocupado com o formato, com o tamanho do balão, com o quadro, tô fazendo sem régua, sem borracha, fazendo tudo direto no papel, assim, faço um rascunhozinho, depois passo direto pro papel, tá sendo bem feliz. Então esse é o projeto futuro Camomile. Enfim, o projeto é continuar sendo autor de histórias em quadrinho, porque é o que me move.
Eu adorei essa tirinha. O dia que o palhacinho foi engolindo os balões, eu digo, aonde que vai dar isso? Eu É só o amei. começo. É só o E, começo. e que saia a segunda edição desse livro que eu quero. Esse eu não conheço. O Clique Plock. Ele ainda tem alguns disponíveis na internet. Na lojinha do Theo, que é a lojinha nossa oficial, não tem mais, mas tem algumas livrarias que ainda tem ele. Talvez na Amazon tem alguns também, não sei. Tá. E posso dizer, esse eu tenho a consciência de onde veio. De Da onde? onde? Eu fazia uma disciplina do mestrado na USP lá em São Paulo e eu vi escrito na parede camomile. Isso já faz uns 10 anos. Uou! Aí eu falei, um dia eu vou ter um personagem com esse nome. Ponto. E Não foi. sei qual é o significado, não sei. E é isso. E Antônio Carlos, que é o palhacinho, eu queria um nome comum, assim. Eu não quero colocar o palhacinho, sei lá, o palhacinho alegria, o palhacinho alfajor. Eu pensei no nome, né? O docinho, o palhacinho fofurinha. Não. Ele vai ter o nome normal. Ele vai chamar Antônio Carlos. Pô. Agora a gente falou tanto no mundo de Sofia, num projeto que a Regina coordena, que é o Rede Básica, eu escrevi uma coleção de livros que é o mundo da Samanta. Nem dá para ver de onde vem a influência do título, né? Aham, sim. Bom, infelizmente nós vamos ter que ficar por aqui. Caetano vai ter que ter um Caetano 2, porque realmente temos muito que conversar. Tem muita coisa para aprofundar, Caetano. Dá para ver, assim, a gente só deu uma aradinha na terra, agora nós temos que plantar a semente. Conversar contigo é muito gostoso. Olha, muito Igualmente. obrigada por estar aqui conosco. É muito bom quando há essa sincronicidade, né? A gente conversar com pessoas que dialogam da mesma forma como a gente dialoga e que tem pessoas que têm conhecimento e sensibilidade para captar a essência humana, que é o caso de vocês. Eu fico muito honrado, muito feliz de estar aqui. Agradeço demais o convite. Tem que voltar, Caetano, por favor, nos Então, dê essa estaremos alegria. Prof. Regina, muito obrigada de estar aqui dividindo essa bancada comigo. Realmente amei. Amei também, gratidão. Bom, o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 UniFM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída. E com muitas aprendizagens, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 UniFM. Obrigada pela sua audiência, até semana que vem e que a sua semana seja leve, feliz e colorida como uma aquarela feita pelo Caetano.